Boa tarde a vocês que nos acompanham aqui na AltV, no debate, as sabatinas aos candidatos da Ordem dos Advogados do Brasil, de volta aqui na AltV. A gente fazia isso em 2020, com a liderança do Alberto Luchetti e com a jornalista Hilda Cilione. E tem voltado agora, nesse ano de 2024, trazendo os 6 candidatos à maior seccional da OAB do país, com mais de 500 mil advogados. E hoje, continuando a sabatina, eu tenho aqui o doutor Renato Ribeiro de Almeida, que também é um dos candidatos, está aí lutando para a vaga de presidente, com um conselho que tem mais de 100 pessoas e coordenando aí essa grande entidade que a gente tem que conhecer mais aqui no nosso país. Tudo bom, doutor Renato? Boa tarde, Walter. Boa tarde às pessoas que estão nos assistindo. Primeiro, eu agradeço pelo convite. Eu acho que são justamente em ambientes qualificados como este, uma sabatina, que nós podemos compartilhar com quem está nos assistindo quais são as propostas, o que, afinal de contas, nós viemos fazer na condição de candidatos à presidência da OAB, que você mesmo disse, tão representativa, com tantos advogados e advogadas inscritos, ou seja, algo de muita responsabilidade e que também merece muitas propostas boas. E eu venho aqui para falar das nossas propostas e mostrar por que o nosso time 22 é tão diferente de tudo que está aí. Então, Renato, fico feliz porque eu acho que entre Ordem e Instituto dos Advogados de São Paulo, eu devo ter ali perto já dos meus cabelos brancos, mais de 30 anos, né? E o que eu sempre gostei de ver dentro da qualidade da advocacia é que esses homens são preparados para uma liderança desse tamanho, né? Uhum. Desse tamanho, digo, porque a OAB ela tem um orçamento público, né, dentro da Ordem, que você conhece bem também, da área, trabalha com a área de política, né, e que muitas cidades não têm. A estrutura da Ordem tem uma estrutura, um tamanho, gigantismo enorme. E o candidato a presidente, muitas das vezes, é meio que comparado ao candidato ao governador do estado, né? São coisas semelhantes. O que te motivou a sair para esta empreitada? Walter, e você que está me assistindo, é muito importante isso que você disse, porque, afinal de contas, efetivamente, a OAB é milionária. A OAB, ela tem um orçamento que é maior do que de muitos municípios paulistas. E nós estamos falando do estado mais rico da federação. Isso dá um gigantismo à Ordem dos Advogados do Brasil que, infelizmente, gestão após gestão, passa desapercebido. E eu digo sempre, o que me motivou? O que me motivou é isso aqui. Isso aqui é um boleto oficial, claro que eu escondi os nomes, por razões de LGPD, mas isso aqui é um boleto oficial da Ordem dos Advogados do Brasil. E para a maior parte das colegas e dos colegas que estão na advocacia de base, que estão no dia a dia, que estão colocando a barriga do balcão, que sofrem para conseguir o levantamento dos seus honorários quando vence as ações, porque simplesmente o juiz não quer dar aquele clique, e você tem que se indispor com o juízo, ou então que vai numa delegacia à noite e acaba sendo achincalhado pelo escrivão, pelo delegado, que insiste, Walter, em confundir a profissão da advocacia com os seus clientes. Então, pensando nessas pessoas, é que o nosso grupo, não um projeto pessoal meu, mas o nosso grupo identificou uma necessidade de nós mudarmos a OAB, fazendo uma candidatura que tivesse o maior número de pessoas negras, de longe, o maior número de mulheres. Para você ter uma ideia, a minha chapa da diretoria é composta por 2 homens, eu e o Dr. Rodrigo, e também por 3 mulheres. A minha vice, doutora Adriana, a minha secretária-geral adjunta, a doutora Eloá, e a nossa tesoureira, a doutora Ana Rita. O que é interessante dessas 3 mulheres incríveis? Uma delas é negra, retinta, e as outras 2 são pardas. Uma é de Campinas, a outra
de Ilha Comprida, litoral sul de São Paulo, e a doutora Ana Rita, de Birigui, interior de São Paulo. E o nosso secretário-geral adjunto é o doutor Rodrigo, de Indaiatuba. E eu, que todo mundo sabe, eu nasci em Penápolis, sou filho de um carteiro e de uma professora, portanto vim da classe média baixa, acabei fazendo a graduação no Largo São Francisco, mestrado no Mackenzie, doutorado no Largo São Francisco, ou seja, tive uma trajetória já bastante sólida na advocacia e na docência, mas que nunca esqueci a minha origem, uma origem humilde, como a maior parte dos advogados e advogadas que estão no nosso estado. Então, eu digo que a nossa candidatura, ela tem a sensibilidade de apresentar aos colegas gente que realmente tem que pagar boleto, que não deixa para secretária e tudo mais. Isso daqui chega, Walter, peço desculpa, estou mostrando isso novamente, mas isso daqui chega na casa das pessoas em janeiro. Janeiro, a pessoa que tem lá o dinheirinho contado, tem que pagar, porque deu Natal, deu um presente de Natal para o filho, para a filha, para um sobrinho querido, alguma coisa assim, ou fez uma viagem que planejou no final do ano, tem que pagar, muitas vezes, o cartão de crédito. Tem que pagar o IPTU, para quem tem carro tem que pagar o IPVA, e tem mais. Para quem tem filho em idade escolar, material escolar. Para quem tem filho na escola privada, matrícula. E tantas contas do começo do ano. E qual é o drama de tudo isso? O drama é que nós estamos no recesso forense. Não entra um gato dentro do escritório. Daí o tribunal está fechado, os fóruns nas diversas comarcas estão fechados, a Justiça do Trabalho, está todo mundo em casa recebendo, o Ministério Público está recebendo, o Poder Judiciário está recebendo, a advocacia não está recebendo porque não entra gente dentro do escritório. E aí você não tem dinheiro. Então, o que eu digo para as pessoas? Para começo de conversa, por que a minha candidatura e a chapa 22 é diferente? Porque a gente tem empatia. E a maior prova de empatia é que a OAB pode esperar. A OAB pode esperar um pouquinho. A OAB pode esperar março. Em março tem fórum funcionando, tem tribunal funcionando. Então, por que não deixar o boleto para ser pago a partir de março? Por isso que, simbolicamente, eu fiz o que muitos advogados e advogadas queriam fazer, que é justamente rasgar o boleto quando ele chega em janeiro. Porque a hora que você chega em janeiro, você tem um monte de conta para pagar. A OAB é milionária. A OAB pode esperar e suportar. Eu não estou falando que vou fazer diminuir a receita, eu simplesmente estou dizendo, a OAB pode esperar março, porque em março você consegue pagar. Para quem tem um escritório na Avenida Paulista, na Faria Lima, isso não faz a menor diferença. Agora, essa proposta aqui, eu recebi lá em Itaquá. Uma querida advogada de Itaquaquecetuba falou, olha, quando chega o boleto é uma tristeza, porque para a gente exercer a nossa profissão, nós temos que pagar um boleto. E qual é o problema? Essas pessoas não se sentem representadas. Uhum. Eu ia te perguntar isso, né? Sem falar em prerrogativa agora, o que a gente tem visto, olha que eu trabalhei na ordem com Rubens Aprobato Machado, estamos falando lá quase 30 anos atrás. E de lá para cá, principalmente nos 5 últimos anos, a imagem do advogado, uns 10 anos, vamos dizer assim, a imagem do advogado com relação à sociedade parece que está arranhada. O que a gente escuta muito botar o advogado que é o tripé ali da justiça, mas esse é de direito, é de esquerda, às vezes mais taxado assim, né? O advogado faz parte de um jogo que existe dentro dessas duas qualidades. E um outro fato, e é muito fato para quem é da classe, que o sujeito quando vai procurar, e não é de uma assistência judiciária, né, gratuita e tal, o cliente, hoje em dia, antigamente não era assim, mas quando vai procurar, acontece muito do advogado, que é profissional liberal, ser o último a receber na planilha do cidadão. E eu juntei essas duas coisas para lhe perguntar se existe uma falta de olhar mais clínico. E o advogado é doutor, era aquela pessoa ilustre. Mudou isso? Mudou, e infelizmente, porque a OAB deixou isso acontecer. Nós temos hoje uma OAB, de um lado, muito elitista, que eu, até usando humor,
eu costumo falar de chapa queijos e vinhos, que é o pessoal que lança lá a candidatura no Edifício Itália, que tem aquela vida glamurosa, que nunca precisou pegar um ônibus, que sempre foi para a escola desde criança com um carro blindado e motorista particular. Esse pessoal não tem a sensibilidade de entender que a advocacia merece ser respeitada. Então, como é que funciona? Quando o advogado famoso ele acaba sendo, de alguma forma, ofendido, achincalhado, a OAB faz lá o desagravo, vira uma comoção. Agora, quem está no dia a dia, que precisou da defesa das prerrogativas, não teve essa atenção toda. Tem uma pessoa que nos procurou essa semana, que ela passou quase um dia todo dentro de uma delegacia, porque ela foi presa, porque o delegado resolveu falar o seguinte: a senhora defende bandido e aqui eu vou ensinar a senhora a defender gente certa e a respeitar um homem. Falou desse jeito, para advogada. Chegou o colega da prerrogativa e ficou lá sem fazer nada, simplesmente porque era uma advogada recém-formada, uma moça negra. Então você vê que existe uma separação, são dois mundos que não se comunicam. Uma coisa é a advocacia elitista, a advocacia que hoje eu faço parte, de uma advocacia de sucesso, mas quem está na base sonha em ser representado e ter voz e vez. Essas pessoas, infelizmente, não são representadas. E elas sentem a necessidade, porque, afinal de contas, elas pagam o mesmo valor de anuidade. É o mesmo valor. Quem cobra R$1 milhão para atuar num processo e quem cobra o valor da tabela, ou às vezes até menos, que infelizmente tem gente que pratica um valor abaixo da tabela devido a essa concorrência absolutamente desleal, paga a mesma anuidade. Então esse que é o grande ponto que eu quero chegar. Nós temos uma oportunidade histórica, nós temos uma eleição que vai ser pela primeira vez de forma digital. Você vai votar pelo seu celular ou pelo seu certificado digital. Então vai lá, conecta o seu certificado digital, quem não fez atualização para votar pelo celular, e vai conseguir votar. São quase 400 mil advogados ativos. Então, evidentemente, que essas pessoas vão ter uma oportunidade de transformar essa realidade. Mas como é que você transforma? Se você vota em quem está no poder e vai esperar que ele faça algo diferente, não vai dar certo. Não adianta votar no candidato Léo, que está hoje na situação, na condição de vice-presidente. Muito menos adianta você votar no candidato que foi presidente, teve a sua oportunidade, o Dr. Caio, eu respeito os dois, tá? Mas teve oportunidade e não fez aquilo que as pessoas esperavam, fez aquilo que interessava ao grupo dele naquele momento e não conseguiu a reeleição. Então não adianta você insistir em erros do passado ou no atual do presente e achar que eles vão fazer alguma coisa diferente. É mais ou menos aquela história que eu falei no debate. Ah, na volta a gente compra. É porque está levando as coisas para o outro lado. Eu falei isso do convênio da Defensoria. Convênio da Defensoria. O candidato Léo falou que vai resolver a questão dos atrasos dos pagamentos, porque a pessoa chega, vai e volta para conseguir a certidão de que atuou no convênio e que vai receber o valor que ela tem devido. E é um valor ridículo. Um valor de R$ 1.490,76, que é o valor máximo que a Defensoria paga para os colegas que exercem essa advocacia com convênio com a Defensoria Pública. Um serviço fantástico, um serviço importante, mas que o valor é absolutamente ridículo, é abaixo da tabela da advocacia, e daí eu insisto que, no mínimo, a gente tem que igualar o valor da tabela, não faz sentido o colega se sujeitar a receber menos do que o valor mínimo que nós, advogados, colocamos na tabela, e tendo dificuldade para receber. Passa meses, tem gente que até desiste. A realidade da advocacia, Walter, é uma realidade muito séria. Tem colegas fazendo Uber hoje, ou outro aplicativo, 99 e tudo mais, porque não conseguem se sustentar com a advocacia. Tem jovens advogadas que estão hoje vendendo bijuteria, produtos de catálogo, de cosméticos, para conseguir uma renda, porque
tem que sustentar filho, tem a família, tem ela mesma. Então estão fazendo esse tipo de venda. E é inaceitável uma pessoa que passou 5 anos, que se dedicou, que conseguiu passar no exame da Ordem dos Advogados do Brasil, se sujeitar a situações como essa. Não que não sejam dignas, tá? Todo trabalho é digno, e eu volto a dizer, sou filho de um professor, de uma professora e de um carteiro. Minha mãe, durante a faculdade, ela fazia faxina. Então, é uma pessoa que lutou para vencer na vida. Então, eu não estou aqui desprezando, longe disso fazer. Só que quem é formado, quem tem uma graduação, tem a OAB precisa olhar para essas pessoas, precisa de empatia. Daí tem as coisas que são significativas. Uma delas, volto a dizer, o boleto. Segundo, o convênio. Terceiro, a sala da OAB. A gente pode falar sobre isso também. Eu volto nesse assunto porque eu não quero me alongar, né? Eu queria só dar uma voltada na questão da prerrogativa, falando dessa relação que hoje a gente percebe, não era assim. Na época de Rubens, a Probato, as coisas eram um pouco diferentes. Mas essa relação entre esse tripé da justiça, da magistratura, você comentou das delegacias, por que a gente tem tanto relato hoje, como aconteceu recentemente aí com uma advogada no Rio de Janeiro, desautorizada, esse exemplo que você deu agora há pouco, como é que conserta isso? Se está no nosso seio isso ser resolvido? É uma questão de postura. A advocacia só vai ser respeitada pelo judiciário, pelo Ministério Público, pelas autoridades policiais, se ela primeiro se respeitar. Acho que a questão principal é essa. Então, a advocacia tem que ser forte, tem que ser unida. Ela não pode ser instrumento de partidarização. E aí eu volto a dizer, a nossa oportunidade é tirar a política partidária de dentro da OAB. O Dr. Caio foi candidato a deputado. O Dr. Durso, que é o seu candidato ao Conselho Federal, foi candidato a vice-prefeito de São Paulo, na chapa do Russomano. Daí, de repente, essa gente toda quer voltar a presidir, a estar na OAB. Dr. Léo é sobrinho de um dos políticos mais poderosos e influentes desse país, que é o Dr. Valdemar da Costa Neto. Isso não é uma crítica, tá? Ao Dr. Valdemar. Muito longe disso. Só que eu estou dizendo que são pessoas que têm no seu DNA, e é exatamente isso, a veia política partidária. São pessoas que trazem consigo a política partidária para dentro da OAB, porque tem interesses outros. E eu estou dizendo o seguinte, eu estou falando para a advocacia, para você que está me assistindo, que está na base, que está na advocacia, que está querendo votar em alguém que realmente te representa. Eu não estou fazendo aqui um aceno ao PT, ou ao PL, ou ao PSOL, ao PSD, União Brasil. Muito longe disso. Estou falando com pessoas que estão no dia a dia da advocacia. E essas pessoas estão pedindo, por favor, eu preciso de ajuda. Eu preciso chegar na delegacia sem achar que vou ser presa, porque o delegado não gosta que eu faça o meu trabalho defendendo quem está encarcerado. Eu preciso chegar numa audiência e, primeiro, exigir que o magistrado comece a audiência no horário que deve começar. A minha primeira audiência na vida, Dr. Walter, eu cheguei, a juíza chegou 4 horas depois. Era uma audiência, era um JEC, uma questão de conciliação. E daí a juíza chega e fala o seguinte, olha, sejamos salomônicos, uma batida de carro, tá? Uma batida de carro. Sejamos salomônicos, cada um arque com seus prejuízos. E eu estava pela parte autora, né, que era a moça que estava dirigindo, e alguém bateu atrás do carro dela. Eu falei, excelência, com todo respeito, se fosse para ser salomônico, eu não teria ingressado na justiça, não teria feito todo esse trabalho, porque ela já estava arcando com a sua responsabilidade, com o seu carro, comando o seu carro e tudo mais. Então não tem que ser salomônico. Esse tipo de resposta, depois de 4 horas para uma audiência, eu me lembro exatamente disso, já faz tantos anos, mas é um sintoma de uma justiça
que está cada vez mais distante da realidade do povo e que, infelizmente, a advocacia, que é essa conexão e que não tem hierarquia entre promotor, delegado de polícia e juiz, infelizmente a advocacia fica numa posição abaixo. Vou te dar um exemplo que eu acho que é categórico. Nós estamos hoje passando por um processo de transformação, que é o processo do EPROC. Quem da advocacia foi ouvida para saber se esse EPROC é bom, se é melhor do que o ESAGE, se é melhor que o PJE e tudo mais? Qual é o treinamento que a advocacia paulista, que é a OAB, que é milionária, está dando para o colega que está fazendo o EPROC? Primeira coisa, quem vencer as eleições tem que chegar no judiciário e falar que não é assim que a advocacia vai aceitar uma transição, uma ruptura tão grande, tão desesperada em relação aos sistemas digital. Ia comentar isso. O que você acha? É muito grave. Agora, vamos ser francos. Não vai ser o Dr. Léo que vai falar que não aceita, porque se fosse para não falar, ele e a doutora Patrícia já teriam dito. Vamos ser francos. Está longe de também ser o Dr. Caio. É importante que alguém com coragem chegue ao judiciário e fale: isso vai prejudicar a vida dos advogados. Esse sistema é ruim. Esse sistema não é aquele que a advocacia paulista merece. E daí a gente chegar no meio termo. Só que tem que ter coragem, inclusive para comprar briga, inclusive para se indispor. Porque se a pessoa está preocupada em fazer política, em agradar juiz, em agradar promotor, pensando em ir para o TJ, pensando em cargo, pensando em ser deputado federal, pensando em agradar político, presidente de partido, com certeza não vai comprar esse tipo de briga. Porque aí é o interesse pessoal acima do interesse da Ordem dos Advogados do Brasil. A nossa ordem já teve pessoas como Raimundo Faoro. Imagina alguém como Raimundo Faoro, alguém como Márcio Tomás Bastos, citando esses grandes líderes do passado. Olha o que é a OAB hoje. A OAB hoje virou um negócio de cursinho preparatório para passar, virou uma conversa. A gente chegou no subsolo. Aquelas grandes discussões saíram. Eu voto no fulano porque ele é professor do cursinho, que me ajudou a passar na ordem. Mas tudo bem. Qual que é a contribuição que essa pessoa vai fazer para a advocacia? Além de te ajudar a passar na prova da ordem. Será que tem algo que é efetivamente decisivo para a sua vida? Eu tenho certeza que não. Tem que ter coragem para exercer a presidência da maior seccional do país. Tem que ter coragem de chegar e colocar o dedo na ferida. Eu acho que isso que é importante. Por isso que eu falo para você, no dia 21, vote 22, e no dia 21, pense no dia seguinte. Pense no dia seguinte, depois das eleições. Então, Renato, aproveitando, acho que a gente deve ter mais uns 10 minutos. É isso, né? 10, pode passar. Um pouco mais? Então, ok. Então, tem 3 coisas que eu preciso te perguntar. É uma realidade hoje, da época que eu estive ali, nos corredores ali da OAB, ali na Praça da Sé, mas a gente tinha, naquela época, 180 mil advogados. Hoje, o Estado de São Paulo tem quase 530 mil, se não me engano, estou bem atualizado. E a outra realidade é que esses nomes fazem falta, porque, inclusive, muitos já foram, né, infelizmente, mas são referências para a gente. Então, a gente tem uma advocacia que passa pela pandemia, que é jovem e tem toda a questão do judiciário ter passado pelo sistema digitalizado para atender às audiências e não parar. Qual é a sua relação com isso hoje? A gente tem inteligência artificial, a gente tem a relação com o judiciário, que hoje em dia você faz, né, transmissão de julgamento. O que a sua plataforma coloca para melhorar isso? Ou quer voltar para trás? Olha, Walter, muito obrigado por essa pergunta. Muito obrigado mesmo, porque essa pergunta sobre inteligência artificial eu acho que é uma das questões que mais
geram temor na advocacia. Isso é verdade porque tem gente que pensa a advocacia como uma produção em série, grandes escritórios, que vão adotar a inteligência artificial, se é que já não estão adotando, para você colocar um técnico de informática, esse técnico de informática, junto com um estagiário e um advogado, ele consegue cuidar de milhares de ações, porque simplesmente ele vai fazer essa questão, esse trabalho com a inteligência artificial, vai preparar dezenas, centenas de petições por dia, e isso vai acontecer. Então, é uma coisa implacável, inexorável. Vai gerar o desemprego de quem é contratado. Muitos deixarão de ser advogados e advogadas porque não terão espaço para exercer a profissão, porque serão substituídos por um software que não paga anuidade e também um técnico de informática. Esse que é o problema. Então eu acho que, primeira coisa, a inteligência artificial tem que ser... não é que vamos impedir, porque é uma questão tecnológica, igual a gente falar que as pessoas não vão usar mais celular. Porque não dá para voltar. Posso interromper um pouquinho? Tá? Claro. Hoje, você já usou, Renato, esses sistemas? Tem vários, chat XYZ. O sujeito insere alguma coisa dentro do sistema e pede ali para montar, inclusive eu até fico assustado, né? Monta imagem, da tua área de direito eleitoral, tudo. Deve ter muita coisa. Deepfake nós chamamos, né? Então, Que é a minha voz, a minha imagem falando uma coisa que eu nunca falei. Sabe que acontece. Sabe que enquanto porque a gente está ao vivo, acontece. Perdão. Imagina, se aconteceu com a Ana Maria Braga, pode acontecer com a gente, né? E adivinha, são clientes. Bom, isso é clientes, quem está na advocacia do dia a dia, sabe como é que é. O cliente liga, o advogado tem que estar à disposição, não tem jeito. Você sabe que o Rubens era eu cito muito o Rubens, para mim foi uma referência, né? Entre os institutos de advogados, foi minha escola ali, né? Para você ter uma ideia, meu pai era do Largo de São Francisco, né? Da turma do Montoro. Mas ele era um pouco contra a proliferação dos cursos jurídicos. Isso é muito o Jornal da Ordem, tinha ali um ranking das faculdades jurídicas, e a maioria, quase ninguém sabe, que para você abrir uma faculdade, né, você tem que ter um parecer do MEC, um parecer da Comissão de Direito de Ensino Jurídico da Ordem, e depois a faculdade naquela época, tinha que ter biblioteca, né? Eu estou dizendo tudo isso porque se a gente aumenta essa quantidade de oferta de ensino, talvez a qualidade não caia. E vou explicar um detalhe. Naquela época tinha um negócio chamado LaLei. Você já ouviu falar do LaLei? LaLei é uma união de dados que fazia na Espanha, que juntava todos os pareceres e dava uma causa quase que ganha. E me dá a impressão que a IA termina tendo esse mesmo caminho, né? Pode ser desse jornalista aqui uma impressão equivocada, mas como também não aderir a isso? É difícil, como eu disse, do celular, né? Eu dou um exemplo, assim, que as pessoas acham até engraçado, né? Eu milito muito na justiça eleitoral. Em 2012, nós recebíamos as intimações por fax. Verdade. 2012, coisa de dinossauro, né? Era o fax. Em 2016, não tinha propaganda na internet, não tinha regulamentação nenhuma. Eu estou falando de poucos anos atrás. 2018, tanto a campanha do Haddad quanto a campanha do Bolsonaro saíram vitoriosas naquilo que pretendiam, porque cativaram os seus eleitores, né? Foram para o segundo turno, utilizando a internet. 2022, a campanha foi muito mais digital do que analógica, ou pelos meios tradicionais, de televisão, de rádio e tudo mais. A coisa pegou fogo no WhatsApp, essa polarização no país e tudo mais. Então não dá para retroceder. Agora, eu tenho uma preocupação, porque veja, a minha OAB é 315 e 430, lá de 2011. Hoje, eu tenho pessoas no meu escritório com OAB já muito mais de 500. Então, são 200 mil colegas que ingressaram na advocacia depois de mim. E na pandemia. Inclusive no período da pandemia.
É muita gente. Hoje nós temos uma advocacia jovem. E quem está hoje representando essa juventude, que inclusive é o candidato mais jovem, sou eu. Eu tenho 37 anos. Rodei meio em pneu murcho, né? Tenho uma barbinha meio branca e tal, né? Dizem que na advocacia, antes eu queria fazer uma mecha branca, né? Deixar a coisa parecer mais senil, né? Eu terminei o doutorado muito rápido, com 30 anos eu era doutor em Direito pela USP. Daí eu era um jovem doutor. Aí dava uma credibilidade, aquele negócio. Mas eu queria uma barba branca, uma mecha. Agora que a coisa chegou antes da hora, eu já estou pensando em pintar, em deixar a coisa... Só não ficar caju que tá bom. Voltar, né? Não vou ficar igual o Trump, né? Mas vou tentar e fazer alguma coisa. Mas eu ainda sou o candidato mais jovem. E veja, são 200 mil novos colegas. Pessoas que estão no dia a dia e que sonham com o sucesso da advocacia. Mas não mudou muito? Porque antigamente... Daquele tempo, eu já estou jurássico, né? Então, lá para trás. Mas naquele tempo tinha, até a própria OAB tinha comissões efetivas, definidas, e tinham várias comissões alternativas, e tem hoje. Mas como é que está o campo de trabalho para isso tudo? Parece-me que é assim, os meus adversários, eles estão com aquela ideia da advocacia dos anos 90. Eles não perceberam essa mudança. Isso é muito sério. Isso é brutalmente sério. As pessoas que estão me assistindo têm que ter muita atenção no que eu vou falar. Quando o sujeito passa para delegado de polícia, ele vai lá para a Cadepol, recebendo e acaba tendo um treinamento. Quando ele passa no Ministério Público, ele vai para a escola do Ministério Público. Quando ele passa na magistratura, ele vai para a escola da magistratura. Quando o advogado e a advogada, eles ingressam na advocacia, primeiro que eles entram pagando. A primeira coisa que eles fazem é pagar o boleto para se inscrever. O exame de ordem. O exame de ordem e depois paga anuidade para receber a carteira. Então você já começa trazendo dinheiro de outra fonte. Você gosta do exame de ordem? Eu gosto, mas eu quero chegar nesse ponto. E daí, o que acontece? Esse colega que está ingressando na advocacia, ele recebe uma tabela de honorários que naquele momento é impraticável, porque é elevada, ele está indo para o mercado, e recebe uma série de normas de como não fazer a captação, porque tudo, ou quase tudo, é considerado captação ilícita de clientela. Ele não recebe um treinamento de como empreender. Estamos falando de uma profissão que são profissionais liberais, que têm por natureza o empreendedorismo. Ele não recebe um curso da ESA, tem curso de tudo, menos de como fazer o empreendedorismo. Como que você faz de maneira lícita a captação de clientelas para que você tenha um resultado financeiro? Como é que você, de maneira lícita, consegue manter esses clientes fazendo uma carteira de clientes, fazendo a gestão, inclusive, de um escritório de advocacia, que pode ser de maneira mais artesanal em casa, pode ser virtual, pode ser fisicamente, mas como é que, afinal de contas, as pessoas fazem a gestão? Eu abri o meu escritório, me formei na USP, abri o meu escritório e sou um dos poucos da minha turma que mantém o escritório. Muitos foram trabalhar em escritório dos outros, ou então estão na magistratura, estão no Ministério Público, foram para a diplomacia, abriram loja, qualquer coisa. Gente formada na USP. Então, eu digo isso com uma dor no coração, porque eu tive que acertar e errar de uma maneira intuitiva para ter a advocacia que tenho hoje. Se eu tivesse, naquela época, olha, eu me formei, o presidente era o Durso, que agora é adversário, tenta voltar. Se naquela época, em vez dele entregar a carteira para mim, quando ele me entregou essa carteira, tá a assinatura dele aqui é a brochura, né? Ele falava assim, o meu sangue é OAB. Ah, pelo amor de Deus, quem faz o exame da OAB não está esperando que o presidente chegue lá. Esse é um compromisso, inclusive. Se eu falar que o meu sangue é OAB, com palhaçada, não é A, não é B, não é O, é OAB, eu vou renunciar. Você me cobre, tá? Porque eu acho que isso daí é brincadeira de mau gosto com a advocacia. Tem que ensinar, sim, a empreender. Chegar e falar, olha, eu sou presidente da OAB, eu tive acertos e tive sucessos em coisas aqui, e eu quero ajudar você, que está começando, a ter um rendimento. Eu não quero que você largue a profissão, eu não quero que você preste um concurso, eu nunca prestei concurso para nada.
Nunca prestei concurso para juiz, para promotor, para delegado. A maioria dos meus amigos foi por esse caminho, porque é o caminho que você vai ter um rendimento. Porque a advocacia é sofrida. Qual que é a natureza do advogado? Se alguém me perguntar, Renato, quanto que você vai ganhar em dezembro? Eu não faço a menor ideia do quanto que eu vou ganhar em dezembro. Vai depender do que vai entrar no meu escritório. E o ano que vem? O ano que vem nem chegou ainda. Não vamos ter esse tipo de preocupação. Então, quem está na advocacia sabe que o advogado vive de causas, vive do contencioso. E do contencioso você está no mercado. Só que a pessoa tem que ter uma projeção. A gente está voltando aqui nesse intervalinho, né? Doutor, estamos aqui com 10 minutinhos para fechar. E a gente vai ter a primeira eleição digital, se você já comentou, né? A gente estava falando de ações da CAASP, que eu acho importante, talvez na sua chapa, qual o diferencial disso, nessa Caixa de Assistência dos Advogados, traz assistencialismo, inclusive descontos em farmácia, né? Convênio, o convênio do Caixa Shopping, que é um sistema de desconto lá atrás, que foi também começado lá na época do Carlos Miguel, né? E estava comentando aqui que algumas coisas ficaram um pouco lá para trás, né? Antigamente, no Orlando Maluf Haddad, que era nosso vice-presidente, ele tinha uma assistência para o jovem advogado no Banco do Brasil, quando dava ali um limite de crédito para essa nova empreitada que tem, que foi tão difícil para todo mundo, né? Eu queria saber de ti, aproveitando esses 5 minutos, o que você pensa desse... Eu fiz um compêndio, mas desse assistencialismo que é devido ao advogado e à família. A CAASP, ela sofre um processo hoje que eu tenho certeza, nem o Dr. Caio, nem o Dr. Léo frequentam a farmácia da CAASP para comprar um remédio quando o filho está doente. Dos 645 municípios do estado de São Paulo, eu conheço, ao longo da minha carreira, eu conheço 603. Eu acho que eu sou um dos paulistas que mais conhece esse estado. E o que eu ouvi, não é de agora que eu sou candidato, eu ouvi ao longo de toda a minha carreira na advocacia, que a CAASP, ano após ano, ela torna o plano de saúde cada vez mais caro, tanto que hoje sai mais barato você ter um plano de saúde adquirido fora da OAB ou por um CNPJ. Meu caso é assim, eu já tive o plano da CAASP, cancelei, tenho um plano hoje pelo meu escritório. E os medicamentos, eles são mais caros do que se você comprar numa Droga Raia, numa Drogazil, numa grande rede. O que a CAASP hoje faz são promoções de cosméticos. Perfumaria exatamente isso. Então eu fico pensando, quase 400 mil advogados ativos. Será que a gente não tem força para rescindir contrato se for necessário, de renegociar contrato, de conseguir, para a advocacia que precisa, valores melhores? Eu acho que falta empatia e sensibilidade para o convênio do plano de saúde. Que operadora de plano de saúde não quer 380 mil advogados quase? Medicamento é a mesma coisa. As pessoas precisam ter acesso a medicamentos. Tem pessoas que dependem de medicamentos regularmente. Então eu acredito que a CAASP ela está sendo mal administrada. Sabe qual é a solução que eu estou fazendo para isso? Na minha chapa, o nosso candidato à presidência da CAASP é o Dr. Dota, que é lá de Bauru. O nosso vice-presidente da CAASP é o professor Barilli, que é de Araçatuba. E nós temos pessoas de todo o interior, litoral e periferia de São Paulo, das grandes cidades que estão aqui na Grande São Paulo, na CAASP, porque eu quero que as pessoas possam acompanhar e que os diretores da CAASP sejam pessoas que utilizam, inclusive, os serviços. O orçamento, volto a dizer, é milionário. As pessoas precisam voltar para uma advocacia que é advocacia de verdade, não é advocacia gourmet. Eu não saio para lugar nenhum sem meu certificado digital. Eu estava aqui, tocou o telefone de um cliente. Se for uma emergência, eu vou utilizar o computador aqui de vocês para peticionar alguma coisa.
Isso é advocacia de verdade. Agora, quem não usa, quem não sabe nem como é que conecta o certificado digital, não entende nada sobre isso, não tem que estar na advocacia, não tem que estar na gestão da advocacia. É um absurdo esse tipo de coisa. Eu fico maluco com esse tipo. Desculpa parecer que eu estou nervoso e tudo mais, mas não estou. Mas eu fico realmente muito chateado quando vejo pessoas que vivem em outro planeta, que não fazem a menor ideia do que é advocacia, mas que se você for pegar o passaporte, está lá todo carimbado, conhece mais Paris do que a periferia das grandes cidades, do que a advocacia do interior. Não que não seja importante. Eu morei fora também, como estudante, fiz intercâmbio, viajei. Isso é importante, você ter uma experiência internacional. Mas tem gente que não conhece. Eu costumo dizer, eu estava ontem falando com o prefeito de Sarutaiá, cidade pequena, 4.000 e poucos habitantes, tudo mais, que eu tenho adversários que se deixar o GPS, acabou a bateria do celular, alguma coisa, desligou o GPS, na Assis Chateaubriand, na Marechal Rondon, até na Bandeirantes, não sabe voltar para casa. Então isso que tem que ser mudado na advocacia. Por isso que a minha chapa chama OAB Popular, OAB número 22, e volto a dizer, nós temos o maior número de pessoas do interior, nós temos o maior número de pessoas do litoral, nós temos o maior número das cidades da Grande São Paulo. Tem gente de Diadema, São Bernardo, Itaquá, Guarulhos, o ABC inteiro. Isso está tudo contemplado na nossa chapa. Eu tive esse cuidado. A gente está partindo aí para o final, não quero deixar de abrir um espaço para dizer assim, ano que vem, vai que você foi eleito. Qual a sua primeira ação que você vai ter ali na ordem? Eu acho que são duas coisas que eu vou fazer para começo de conversa. Daí as pessoas vão ter que... Vamos colocar 3 coisas que são imediatas, que não demora muito e que não é mirabolante. Tem gente que falou que vai fazer um hospital da OAB. Calma, devagar com andor. Primeira coisa, boleto em março. Eu volto a dizer, é uma falta de empatia com a advocacia cobrar em janeiro, quando a gente tem recesso forense, IPTU, IPVA, contas do final do ano, material escolar. Então, boleto em março, para que a advocacia pague a partir do momento que acabou o recesso forense e está começando a cair um dinheirinho na conta dos colegas advogados e advogadas. Segunda importante proposta, reabertura das salas da OAB. É uma vergonha o que a atual gestão, isso começou no final da gestão do Caio e a gestão atual do Dr. Léo acabou de sedimentar. Fecharam as salas da advocacia, ou então nas que não fecharam, tiraram o funcionário e tudo mais. Nós tínhamos um café que era horroroso, parecia que era feito na meia, até sem o pó. Sabe como é que eles resolveram o problema? Fecharam a sala, em vez de trocar o café. Daí o Ministério Público tem sala nos fóruns. É até um sentimento de pertencimento, a advocacia ter um espaço ali dentro, em que o sujeito vai tomar um café, vai comer uma bolachinha de água e sal, vai dar uma descansada entre uma audiência e outra, que, eu repito, quando presencial é melhor, porque você olha no olho do julgador, é um direito da advocacia, conhece outros colegas, dá para até fazer uma parceria, alguma coisa ali, utiliza o computador, se for necessário, dá para utilizar esse computador, inclusive, para fazer um treinamento sobre tal do EPROC, porque tem muita gente com muita dúvida ainda. Então você pega essa sala, essa instalação, coloca um software para essa pessoa ter um acesso, mas eles fecharam. Eu dou o exemplo do TRE de São Paulo, o tribunal que julga 645 municípios, candidatura de prefeitos e vereadores. Portanto, um nicho importante para a advocacia paulista. Eles fecharam a sala da OAB, que foi conquistada lá atrás, a duras penas, dentro do tribunal. Daí eu questionei, mas por que vocês fecharam a sala? Por que a OAB não tem mais uma sala que era usada, tá? Era usada. O colega saía lá do interior, ele queria fazer um memorial. Ah, mas ele pode fazer online? Pode fazer online. Só que é legal olhar no olho do desembargador. O cliente quer que você olhe no olho do desembargador.
E daí o que acontecia? Eles fecharam a sala, o colega vem lá de Presidente Prudente, eu até falei isso numa outra entrevista, no meio do caminho ele quer mudar o memorial, o que ele faz? Não faz. Porque ele vai chegar no tribunal, cadê a sala que ficava do lado do Banco do Brasil no segundo andar? Acabou. Daí ele vai se aventurar pelo interior ali, pelo centro, procurando uma lan house. Se ele consegue editar no computador que ele trouxe consigo ou no celular, ele vai ter que procurar um lugar para imprimir, sendo que era simplesmente passar no segundo andar, fazer a impressão e levar na mão do desembargador. Será que a OAB, que gasta com jardinagem, gasta com tanta bobagem, não tinha uma sala? Daí eu fui perguntar, mas por que vocês, gestores, fecharam a preciosa sala do TRE? A resposta foi cínica. A resposta foi, o tribunal precisava de espaço. Veja, o tribunal precisa de espaço? É claro que precisa. Mas daí, o Banco do Brasil não podia ceder uma parte do espaço. O tribunal ali não podia ter uma outra sala qualquer, um banheiro qualquer para fazer uma reforma. Então, quando precisa, quem perde é a advocacia. Quando precisa, a advocacia abre mão do que tem para oferecer para a magistratura, para o tribunal. Ninguém abriu mão de nada, mas a advocacia abriu mão. E o que é mais grave, o que é muito grave, o que é ofensivo, me desculpe, Caio, me desculpe, Léo, o que é ofensivo, não foi feito nenhuma enquete entre os advogados que militam no TRE, falando, colegas, vocês são a favor de fechar a sala? Simplesmente, um dia eu chego ali, a sala está fechada e hoje tem uma parede. Para quem duvida, no meu Instagram, Renato.Ribeiro de Almeida, tem um vídeo que eu fiz em frente à sala. Tem uma parede. E eu questiono você, é isso que você quer da advocacia? Você paga a sua anuidade para isso ou você paga a anuidade para ser atendido, para ter um mínimo? Eu acho que ter uma sala dentro do tribunal, independente da área que você atua, é o mínimo que nós, advogados, com esse orçamento milionário, podemos oferecer para a advocacia. Então, Renato, eu agradeço, né? Desejar boa sorte a todos os candidatos que vêm aqui. Eu acho que a OAB é isso mesmo, ela é combativa, ela é democrática, tem que ter essa exposição de ideia. E fico muito feliz, né, de estar voltando aqui junto com o Alberto Luchetti aqui na UTV, né, e junto com os coligados, a gente tem também o Marco Sabino aqui, também vai fazer uma entrevista com o senhor na Bandeirantes, para poder mostrar a pujança que a ordem é. Boa sorte na sua eleição. Eu que agradeço e agradeço essa audiência, a UTV e todo esse público que é qualificado. Mais importante do que ter uma grande audiência, ter uma audiência que é pensante, que é formadora de opinião, e vocês estão de parabéns. Então, muito obrigado por essa oportunidade. Obrigado, doutor. E a vocês que estão nos acompanhando, a gente tem mais 4 entrevistados e a gente vai estar junto aí nos próximos dias. O próximo é dia 14. Acompanhe a gente até lá. Um abraço.